Amém? Show, isso aí. Pô, galera, de início, já vou pedir para vocês irem abrindo a Bíblia em Efésios 6:10. E a gente vai fazendo aquela dinâmica. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou falando, e aí a gente não vai perdendo tempo. Beleza? Show. Eu não sei vocês, mas há alguns anos eu jogava um joguinho no celular chamado Shadow Fight. E, cara, o jogo era muito maneiro, assim. Eu poderia jogar o jogo o dia inteiro, assim. E sem querer me achar, mas já me achando, eu era bom demais no jogo. Cara, eu admito que vocês poderiam me ganhar uma vez ou outra, mas teria que suar muito a camisa pra poder me vencer. E, assim, o jogo era de luta, né? Shadow Fight, como o nome já diz. E tinham vários modos de jogo. Tinha primeiro o treinamento, assim, com um saco de pancada, que você poderia lutar, assim, o tempo que for, não tinha nenhum problema, assim, não recebia nenhum dano, coisa do tipo. Tinham as lutas de sobrevivência, que você tinha que passar de 10 níveis, assim, com adversários diferentes, cada vez mais fortes, e você tinha que perder o mínimo de vida possível para poder chegar até o final. E tinha as lutas da história, assim, enfim, tinha várias coisas no jogo. Mas a parte mais importante do jogo era o equipamento que você usava. Era a armadura que você vestia e a arma que você usava para atacar os seus inimigos. E, cara, sem isso, você não era ninguém no jogo. Se você não tivesse arma, se você não tivesse armadura, cara, você poderia perder facilmente para qualquer adversário, assim, e ia ser uma derrota humilhante. Mas, cara, não sei se você sabe, né? Mas a Bíblia também fala de armadura, assim, também fala do nosso equipamento e fala de uma guerra também. E a guerra, assim, é um pouco diferente, para não dizer completamente diferente, da guerra que a gente vê da Rússia contra a Ucrânia, por exemplo, ou das guerras mundiais, ou qualquer outra guerra que você já viu, qualquer luta diferente que você já viu em filme, em série, ou coisa do tipo. E, assim, essa luta é espiritual, beleza? E nós estamos nessa luta e precisamos vencê-la espiritualmente. Show? Então, vamos para o nosso texto? Geral aí já abriu em Efésios 6:10. A gente vai ler até o versículo 18. Show? Vamos lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Show, isso aí, amém, cara. E a gente pode ver aqui que não é uma luta simples, não é uma luta fácil de ser vencida, né? Mas, cara, é muito séria e por mais que seja uma luta invisível, assim, o combate é super sério, tem questões assim eternas e que a gente precisa realmente tomar muito cuidado com isso. Então, pô, como assim, né? Como é que a gente vai falar da luta sem falar dos nossos inimigos? Vou falar aqui então sobre os nossos inimigos, que é um trio. Infelizmente são 3 inimigos. Primeiro inimigo é Satanás. O segundo é o mundo. E o terceiro é a nossa própria carne. Sim, a gente precisa lutar contra o nosso coração mau. Mas a gente aqui vai focar primeiro, na verdade, na pregação inteira, né? Na luta contra Satanás. Beleza? E vamos falar melhor dessa guerra, né? Como é que é essa guerra e tal, como é que funciona.
Então a gente já está pronto para a nossa primeira lição que esse texto nos traz. A primeira lição é: estamos em uma guerra invisível. E se você é cristão, cara, você precisa se preparar o quanto antes para essa guerra, porque, como eu disse antes, é séria. E apesar da gente não ver, cara, cada passo aqui é importante. A gente não pode dar mole. Eu não sei se vocês já ouviram aquela expressão de que se você escorrega numa guerra, você é considerado morto. E, cara, aqui é bem isso, assim, você não pode escorregar, a gente não pode dar mole nessa guerra. E a guerra já começou, né, cara? Então vamos falar do nosso inimigo. Satanás, assim, um inimigo que a gente vai dar um foco hoje, quer dizer, na luta contra ele, né? Por favor, não vai dar um foco em Satanás, porque a parada é ruim. Mas, cara, ele, assim, o nosso inimigo pode ser chamado de algumas formas. Pode ser chamado de Satanás, pode ser chamado de diabo, como eu gosto de chamar também de coisa ruim, de bicho ruim. Já vi gente falando que é o carinha ali de baixo. Mas, cara, você pode chamar assim, da forma que você achar melhor, talvez, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, vocês vão responder na cabeça de vocês, não precisa levantar a mão, coisa do tipo, não precisa falar alto, a resposta é só para você e Deus, beleza? Cara, vocês acham que Satanás precisa tentar as pessoas que não são cristãs? Você acha que Satanás precisa fazer com que as pessoas que não são cristãs, que estão indo para o inferno, caírem em tentação? Vou dar 10 segundos para você pensar, não precisa responder. Vou dar 10 segundos para você pensar, beleza? 1, 2, 10. Tá bom, já pensou bastante. Mas, cara, a resposta é: Satanás não precisa tentar as pessoas que não são cristãs. Cara, ele não precisa, porque as pessoas já estão fadadas mesmo a ir para o inferno, a caminhar em direção ao pecado e não a Deus, beleza? Então é uma parada que a gente precisa ter isso em mente, cara. Satanás só vai atacar as pessoas que são contra ele, que são cristãs, beleza? Imagina só, pô, o fluxo aqui para o pecado é isso aqui. Aí a pessoa vai andando aqui em direção ao pecado. Cara, Satanás não precisa se dar o menor esforço para fazer essas pessoas caírem em pecado, porque elas já estão caminhando para isso. Mas a gente não, a gente está indo para a direção completamente oposta a ela. Beleza? E Satanás vai tentando puxar a gente para esse lado de pecado, e ele não... Cara, a meta é não conseguir, beleza? Mas ele sempre vai querer fazer isso. Então, a luta é contra as pessoas que são cristãs, beleza? Então, cara, você precisa ter um cuidado ainda maior com Satanás do que as pessoas que não são cristãs, beleza? E é como pensar num time de futebol. Imagina só, cara, se o Neymar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, o Messi ou qualquer outro jogador fizesse um carrinho no próprio companheiro de time. Cara, isso daí não faz sentido algum, eles são do mesmo time. Eles precisam estar juntos, né? Eles estão naturalmente juntos. Então, cara, a gente está contra o time de Satanás. A pessoa que está em pecado, pouco importa, cara. Ela vai cair, não tem nenhum problema. Satanás não precisa ter o menor esforço. Mas a questão é que a gente precisa se preparar para esses dias de guerra. Então, vamos falar um pouco melhor do nosso inimigo, como é que ele faz, como é que ele trabalha, beleza? A primeira coisa que a gente precisa entender é que Satanás é estrategista, cara. Ele não vai fazer a coisa de qualquer jeito, ele não vai, enfim, fazer você cair em tentação de uma forma desleixada, vai, sei lá, colocar o pé aqui para você e você tá lá e não vai cair. Ele vai fazer uma parada super estratégica, bem bolada, assim, para poder fazer você cair em tentação. E ele primeiro nos afasta de Deus, para fazer a gente cair nas palavras dele. E, cara, isso daí acontece desde o início da história da humanidade. Eu vou abrir aqui, não precisa abrir, fica tranquilo. Vou abrir aqui em Gênesis 3, logo no início mesmo da história da humanidade em si. E vou mostrar aqui algumas estratégias que Satanás usa para a gente cair em tentação. Cara, não sei você, mas você pode anotar, beleza? Fica à vontade, assim. São 4 estratégias muito importantes aqui. E qual que é o contexto da parada, cara? Aqui nesse capítulo 3. Pô, Jesus não, né? Deus, ele criou todas as coisas que tem na Terra e tal. Qualquer coisa que você vê aí, à sua volta foi Deus que criou. E, poxa, ele deu algumas ordens, né? Tipo, para Adão e Eva, que ele também criou. Ele falou assim: olha só, eu vou te dar todo esse jardim aqui, cheio de árvore, cheio de parada maneira,
E você não pode comer daquela árvore ali, beleza? Não pode comer ali, se você comer ali você vai morrer. Esse é o contexto daqui que está acontecendo um pouco antes desse capítulo, beleza? Guardem isso na cabeça de vocês. E eu vou ler aqui os versículos, aqui é rapidinho, e vou mostrar as estratégias em cada versículo aqui que eu ler. Show? Vamos lá, Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Aqui a gente já tem a primeira estratégia. O som tá bom aí? Tá? Show. A primeira estratégia de Satanás é ele falar de uma forma amigável, de uma forma sutil. Cara, eu não duvido que Satanás já tenha o potencial de colocar até mesmo uma música de fundo para falar com você de uma forma amigável, de uma forma bonitinha. Então essa é a primeira estratégia de Satanás, falar de forma sutil e amigável. E olha que ele diz assim, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Gente, o que eu disse antes não comam daquela árvore do jardim. É isso que Deus disse, não pode comer daquela especificamente. E essa é a estratégia de Satanás, ele quer colocar uma dúvida no seu coração, inventando uma mentira de Deus assim. Entendem isso? Não era para pegar, não podia pegar de nenhuma, mas de uma só. E como é que a gente vê isso no nosso dia? Porque essa estratégia ainda se repete, Satanás não é nem um pouco criativo. A estratégia é a seguinte, como é que a gente pode ver isso nos nossos dias? Pô, é verdade que crente não pode fazer nada? Pô, não é. É verdade que crente não pode namorar? Não, não é isso. Pô, é verdade que crente não pode ouvir música do mundo, assim, música secular, só pode ouvir louvor? Não. Pô, eu também gosto de ouvir músicas seculares e tal, principalmente músicas mais antigas que provavelmente aqui a maioria não conhece. Mas tem gente que fica me zoando aí que escuta música de velho e tal. Mas faz parte. Mas, cara, essa é a segunda estratégia. Fazer você duvidar de Deus inventando uma mentira. E agora a terceira. Eu vou lendo aqui, que é no versículo 4, que diz assim, disse a mulher à serpente, à mulher, certamente vocês não morrerão. E é totalmente o contrário que Deus disse. Cara, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Não façam isso, vocês vão morrer. E aí vem a serpente e fala, não, pô, esquece aí, cara, Deus está mentindo, o que ele está falando está errado. E, pô, não é isso que a gente vê no desdobramento dessa história. Cara, isso daí é mentira. A serpente, assim, Satanás quer fazer com que Deus seja mentiroso e que a palavra dele é errada. E como é que a gente pode ver isso hoje em dia? Pô, a gente pode escutar coisa do tipo assim, pô, você não precisa estar em comunhão com seus irmãos não, cara. Você pode ficar sozinha aí que não tem nenhum problema. Você é a igreja, não precisa de ninguém, você é autossuficiente e tal. Ou a gente pode ouvir assim, pô, não tem nenhum problema assim fazer sexo antes do casamento, ou ainda com uma pessoa que você nem conhece, não tem nenhum problema nisso, cara. Seja livre, você é refém dos seus prazeres, assim, só se vive uma vez, você pode fazer isso sem nenhum problema. Se for com uma pessoa do mesmo sexo que você, tranquilo, o importante é ser feliz, o importante é você não passar vontade. Cara, isso daí é outra mentira que Satanás usa até hoje para a gente poder cair nas palavras dele. A quarta estratégia é acabar com o seu relacionamento com Deus. Cara, e para mim isso daí é uma das piores coisas que existe, cara. Que ele não só acaba com o seu relacionamento com Deus, mas também quer que você não o veja como o Senhor da sua vida. E se você for perceber em várias coisas aqui que Deus cria, ele vai falando assim, pô, Deus criou isso, Deus criou aquilo outro. E quando ele cria o homem, quando ele cria Adão, ele fala assim, pô, a Bíblia fala assim, o Senhor Deus. Cara, ele passou a ser um Senhor, ele passou a se relacionar com esse homem. E não só se relacionar, mas passou a ser superior a esse homem. E Satanás quer que você acabe com isso, quer que você não veja mais como o Senhor da sua vida, não quer que ele veja como um Deus de relacionamento, ou ainda um Deus que é superior a você. Ele não vai querer que você faça assim.
E, por exemplo, como é que ele vai trazer isso hoje em dia pra gente? Ele vai falar assim, cara, para que você vai ler a Bíblia? Para que você vai conhecer mais Deus? Pô, para que isso? Orar? Pô, isso daí, cara, é perda de tempo, Deus nem vai te ouvir, cara. Nem precisa se preocupar com isso, você não precisa disso. Você é autossuficiente, você pode seguir o seu próprio coração, as filosofias dos seus amiguinhos aí da escola, da faculdade, ou de qualquer outro lugar. Nem precisa se preocupar com isso, cara. Não precisa de Deus, você é autossuficiente. E, cara, Satanás usa esse recurso todo dia, toda hora, em todo lugar. Essas 4 estratégias, vou falar aqui de novo, ó. Ele quer falar de uma maneira sutil e amigável. Depois, ele quer fazer você duvidar de Deus inventando uma mentira. Depois, ele vai querer dizer que Deus é mentiroso, que a palavra dele está errada. E a quarta e última estratégia é destruir o seu relacionamento com Deus. E, cara, isso daí é todo dia, toda hora, em todo lugar. E você precisa estar realmente preparado, estar protegido contra essas ciladas do inimigo. E a gente, assim, não deve só se proteger. A gente também ataca. Beleza? Essa é a nossa segunda lição do texto. A palavra e a oração são as nossas armas. E de início eu queria perguntar aqui, cara. Quem aqui fala alemão? Levanta a mão. Você fala alemão, né? Um pouquinho? Tudo bem, beleza. Vamos fingir aqui que você não sabe nada de alemão. Beleza? Show. Mas enfim, esses dias eu estava aprendendo uma expressão em alemão, cara, que vocês vão gostar. A expressão é Der blaue Reiter. Alguém já ouviu? Não? Beleza. Essa expressão significa eu amo você, certo? Errado, não significa isso. Mas qual que é a parada? Se eu falasse aqui para vocês, significa isso, a gente dá continuidade à pregação, vocês não iam nem ligar, vocês iam falar, pô, beleza. Cara, The Blaue Reiter não significa nada de eu amo você e tal. Você pensava que, vou chegar em casa e falar assim para minha mãe, The Blaue Reiter, aprendi hoje. Cara, não fala isso não, por favor. Mas, se eu não tivesse corrigido, vocês iam falar que, pô, beleza, aceitar de boa e ia estar falando uma mentira, certo? E a mesma coisa com a palavra de Deus, cara. A gente tem que ter um conhecimento da palavra de Deus para a gente identificar quais são as mentiras que o inimigo coloca nas nossas vidas. Entendem? E eu acredito que a própria Bíblia não seja colocada como espada no nosso texto à toa. Porque realmente a gente precisa lutar com ela, cara. A gente precisa atacar o nosso inimigo com ela. A gente pode tomar como exemplo Jesus no deserto. Lembram dele no início do ministério, quando ele foi levado pelo Espírito para o deserto? E Satanás estava tentando toda hora distorcer a palavra para que ele caísse em tentação. E, cara, Jesus era fera de Bíblia, né, cara? Jesus sabia tudo. E ele falava assim, cara, isso daqui está errado, o que você está falando está errado. E falava coisa completamente oposta, e estava rebatendo Satanás com a própria palavra que ele antes estava distorcendo, o inimigo estava distorcendo. Então a gente precisa tomar a mesma palavra, cara, conhecer a palavra, conhecer a Deus, para que a gente não caia nas palavras do inimigo. E assim, só abrindo um parênteses, né? Eu não estou dizendo que a Bíblia é contraditória ou que de alguma forma é incoerente. Mas se a gente não tiver o conhecimento mesmo da palavra de Deus, a gente acaba caindo nessas mentiras, beleza? Então a gente precisa conhecer bem o Senhor, a gente precisa ter um relacionamento com Ele, cara, para a gente não cair mesmo nas mentiras de Satanás. E, pô, eu acredito que não exista relacionamento sem conversa, beleza? Por exemplo, poxa, eu namoro a Rafa, ela não é minha irmã, beleza? Se você antes tinha essa dúvida, agora não tenha mais, ela não é minha irmã, ela é minha namorada. E, poxa, não tem como a gente namorar, a gente se relacionar se a gente não conversa. Isso não existe, cara. Não existe um relacionamento sem conversa. E da mesma forma é com Deus. A gente precisa falar com Ele, a gente precisa conversar, ter o contato pleno com Ele. E é aí que vem a nossa oração, a nossa segunda arma, cara. A gente precisa estar sempre falando com Deus diariamente, porque Satanás também fica enchendo o nosso saco diariamente. E uma coisa maneira, cara, da oração é que ela significa reconhecimento.
Vou te explicar devagarzinho para mostrar como a oração é reconhecimento. Vamos supor que eu esteja doente e, eu oro pela minha saúde. Quando eu estou orando, eu falo assim, poxa Deus, eu não tenho capacidade de me curar sozinho. Não tenho não tenho qualquer poder para restaurar o meu vigor, restaurar a minha energia. Então eu falo, Deus, eu preciso de você. A gente reconhece a nossa miserabilidade com a oração. E, tipo assim, a gente não pode só orar pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades. A gente tem que orar também pelas lutas dos nossos irmãos. Olha só o que diz no versículo 18. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Beleza? Pelas pessoas que estão à nossa volta. E então a gente tem duas armas aqui contra o inimigo, a palavra e a oração, beleza? E uma coisa que eu gostaria de dizer aqui é que não tem uma arma sobreposta à outra, não é uma melhor do que a outra, mas as duas são igualmente boas, as duas precisam estar em conjunto para ter um poder ainda mais poderoso. Você pode usar, por exemplo, uma espada representando a palavra para ir para uma guerra? Você pode. Você pode usar um arco e flecha representando a oração numa guerra? Pode. Mas você concorda comigo que você vai ter um poder de ataque muito maior se você tiver com as duas? Da mesma forma é com isso, cara. Você precisa da oração e da palavra atuando juntas para ter um poder ainda maior. A gente não pode usar separados para realmente estar forte contra o inimigo. Beleza? As duas juntas causam muito mais efeito. E caminhando um pouquinho mais para o final, vamos para as nossas aplicações. A primeira aplicação é: fortaleça-se no Senhor e vista toda a armadura. E a gente só fica forte, a gente só consegue se fortalecer quando a gente está com aquele que está forte, aquele que naturalmente já é forte, aquele que é soberano acima de tudo. E a gente precisa estar com ele, a gente precisa estar se relacionando com ele, beleza? E como é que a gente se relaciona com Deus? Como é que a gente fortalece o nosso espírito mesmo no Senhor? Cara, vou dar uns exemplos aqui. Oração, leitura da palavra, a gente pode estar se fortalecendo estando em comunhão com os nossos irmãos, entre várias outras coisas, jejum, por exemplo, várias coisas, cara. Um grande exemplo disso é o FST, os finais de semana de treinamento que nós temos aqui na igreja. Vocês já se inscreveram para FST amanhã? Quem inscreveu aí? Pô, irado, tem uma galera aí que já se inscreveu. Pô, muito maneiro, vai ser irado demais. E a gente precisa fazer esses exercícios constantemente. É como academia. Por exemplo, eu não sei aqui quem malha, evidentemente eu não malho há muito tempo. Mas um dia eu volto, se Deus quiser. E, cara, para você fortalecer o seu músculo, você precisa fazer como? Cara, exercício direitinho, sempre, precisa seguir a dieta, para estar realmente com o seu músculo forte. Beleza? Então a gente precisa estar sempre se fortalecendo todos os dias no Senhor. E agora a segunda parte da nossa aplicação, né, que é sobre a armadura, a gente precisa vesti-la por completo. A gente não pode ficar deixando uma brecha ou outra, porque senão dá ruim, cara. O inimigo ele quer usar essas brechas que você dá mole para poder te atacar, entende? A gente precisa vesti-la por completo, porque senão, cara, com certeza o que você não está vendo, o inimigo está vendo. E isso daí me faz lembrar uma história assim que eu tive com paintball. Eu não sei se vocês já jogaram assim ou já viram alguma partida de paintball, mas você tem uma máscara, né, para proteger o seu rosto e um colete. E se você for verticalmente prejudicado igual a mim, vai vir até mais ou menos aqui essa parte, o que é tranquilo. É bom, se você for muito alto, cara, e homem, vai dar ruim pra você. Quem entendeu, entendeu. Show, beleza. Ninguém entendeu, tá tranquilo também, tá de boa. Mas a gente precisa vestir tudo pra estar protegido, cara. E qual foi a minha história no paintball? Pô, eu tomei um headshot. Tomei um tiro na cabeça, cara, doeu demais, cara. Doeu demais.
E, tipo assim, pô, por que que doeu? Por que que eu recebi esse tiro, assim, que foi péssimo? Cara, porque a minha cabeça estava desprotegida. Só o meu rosto estava protegido e o meu tronco. Mas a cabeça, cara, estava aí, passando o vento tranquilo e eu acabei, tomando tiro por essa brecha. Então a gente precisa estar sempre vestindo toda a armadura, a gente tem que estar sempre se protegendo em todas as paradas, cara. Em todas as partes do nosso corpo a gente precisa estar protegido, cara. Não pode cometer esse erro na hora da luta contra Satanás. Agora a nossa segunda aplicação é: una-se aos irmãos em oração. E, pô, você conhece um cara na Bíblia chamado Epáfras? Pô, se você não sabe qual o nome dá para o seu filho, cara, pode colocar isso que, pô, vai ser maravilhoso, com certeza ele vai gostar muito. Mas Paulo fala dele no capítulo 4 de Colossenses. Ele diz assim: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Agora preste atenção nisso. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. E a gente tem que tomar o exemplo de Epáfras. A gente precisa lutar com os nossos irmãos em oração. A gente precisa lutar pelos nossos irmãos em oração. Isso faz me lembrar, cara, uma música que eu gosto muito, assim. E a minha parte favorita dessa música é: você ora por mim, eu oro por você, para na fé a gente crescer. E cara, isso daí não precisa só ser uma verdade, mas também um hábito nas nossas vidas, cara. A gente tem que lutar em oração pelos irmãos sempre, constantemente, todo dia, toda hora e em todo lugar. Quando a gente ora por alguém no nosso quarto, em secreto, assim, em silêncio, é como se a gente estivesse dizendo: eu amo você, só que sem dizer uma palavra sequer. Então a gente precisa estar aí unidos aos irmãos em oração, cara. Você pode fazer isso com seu irmão aqui mesmo, até, pô, te incentivo, te convido a estar orando pelos seus irmãos aqui, ou até mesmo na reunião de oração, que é super importante, cara. Como a reunião de oração é importante nas nossas vidas. Então, pô, são vários instrumentos assim que Deus coloca pra gente para estar se unindo ao irmão em oração. Agora, para concluir, cara, eu sei que estou demorando muito, talvez esteja até passando do tempo, mas, pô, 2 minutos só e aí eu já termino, beleza? Tem um versículo que eu acho, pô, incrível e que me motiva muito nos dias ruins mesmo, nos dias difíceis, que é Josué 1:9. Diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Meus irmãos, a melhor parte de tudo isso é que a gente não está sozinho. Nós temos os nossos irmãos, mas principalmente nós temos Deus, nós temos o Senhor das nossas vidas, que é de fato forte e poderoso. Então, o que a gente aprendeu aqui hoje, cara? Devemos nos fortalecer no Senhor. Nós devemos vestir toda a armadura de Deus e orar com os nossos irmãos, estar unidos com eles. Assim, nos piores dias seremos inabaláveis. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque a gente pode confiar em Ti para realmente estar prontos para essa luta. A gente pode estar realmente confiando no Senhor, Pai. E nós agradecemos a Sua graça, a Sua misericórdia, toda a força que o Senhor dá a nós para estarmos nesses dias de luta, Pai. Que a gente possa realmente vestir a armadura do Senhor, se fortalecer no Senhor, estar com os irmãos em oração para esses dias ruins, Pai. Sim, em nome de Jesus, que o Seu nome seja glorificado e exaltado nessa noite. Amém.